Dica Ivan Moto Show. Aqui é uma Fênix 50, certo? Da Shinerai. E o seguinte: ignição ligada e observem. Não está funcionando. Então, em uma situação dessa, o que vocês iriam analisar, certo? Aqui, ó. Verificação de resistência de bobina de pulso. Verificação de resistência da bobina de faísca. Verificar a resistência da bobina de ignição primária e secundária. Fazer a medição do pico de voltagem da bobina de pulso, pico de voltagem da bobina de faísca, pico de voltagem da bobina de ignição. Fazer o teste no conector do CDI. Medir pressão da compressão do motor. Fazer a verificação do carburador, que é justamente a parte de alimentação. Verificar o carburador. Verificar o combustível. Verificar o filtro de ar. E fazer a verificação da vela de ignição, certo? Era esses parâmetros aqui, ó, esses itens que você teria que fazer a verificação e verificar os parâmetros que estaria apresentando. Exemplo, você vai, a moto não está funcionando, você iria lá pegar o multímetro, certo? E ia fazer a verificação de resistência da bobina de pulso, aí iria anotar aqui, ia colocar o valor, e você ia pegar todos esses resultados, ia fazer anotações aqui, ia verificar qual desses resultados estaria fora do parâmetro, né, de acordo com o modelo da motocicleta, certo? Exemplo aqui, a bobina de pulso que você fez o teste deu 150, certo? Deu 120 a 160 ohms, certo? Ok, a resistência. Aí quando você foi fazer a medição do pico de voltagem, certo, da bobina de pulso, só deu 0,5 milivolt. Então, mesmo que a resistência chegou aí de 120 a 160 ohms, só que o pico de voltagem está abaixo de 0,7, então isso quer dizer que a bobina de pulso está com defeito. Então, se você fizer as leituras de todas as peças, certo, de todos os procedimentos, e você analisar passo a passo, você vai identificar o defeito da motocicleta, ok? Então sempre tenha as ferramentas corretamente para poder executar o teste, tenha o conhecimento para você executar os parâmetros, para poder, quando você analisar, você entender se realmente está correto aquele parâmetro que apresenta, certo? E fazer o treinamento quando você pegar uma moto boa, pega lá, vai fazer a revisão, vai fazendo os testes de resistência, faz o teste de pico de voltagem, para poder justamente ter parâmetros, certo? De acordo com aquele modelo, aquele ano da moto, para poder você justamente executar os testes em outra moto que apresenta defeitos, certo? Justamente isso é estudo, 1 hora por dia estudar, ok? Então essa é a dica Ivan Moto Show. Moto chegou sem funcionar, faça essas verificações nessas peças, certo? Tenha as ferramentas, tenha o multímetro, tenha o olhômetro de voltagem, tenha o medidor de pressão do motor, que é o compressímetro, certo? Tenha as lâminas para poder verificar a abertura da vela de ignição, ok? Então sempre executar os testes, certo? Da forma correta, com as ferramentas corretas, certo? E entender o que quer dizer as leituras no multímetro, no compressímetro, para poder você analisar corretamente onde está o defeito. Nesse caso aqui pode ser várias coisas. A moto não está funcionando, pode ser a vela de ignição, pode ser o cachimbo, pode ser o cabo de vela, pode ser a bobina de ignição, pode ser o CDI, pode ser o carburador, pode ser a pressão do motor, pode ser o escapamento entupido, certo? Pode ser o combustível que está ruim, está velho ou está contaminado, pode ser a válvula presa, certo? É onde o teste de compressão você vai ver esse defeito. Pode ser a bobina de ignição, pode ser a bobina de pulso, pode ser o ressalto do magneto. É onde com o multímetro você vai ver o pico de voltagem, você vai ver a resistência, certo? É onde você fazendo os testes, você tendo conhecimento dos parâmetros daquela motocicleta, você vai conseguir encontrar o defeito da motocicleta. Vamos estudar, vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar, tirar 1 hora por dia para poder fazer os estudos, ok? Então essa é a dica Ivan Moto Show.